Olá, perito! Hoje eu vou falar sobre um caso que eu realizei uma perícia e apliquei o instrumento de avaliação biopsicossocial que está sendo utilizado no CISPEJUDE. É uma maneira só de você ter um primeiro contato, enfim, ver como eu fiz e discordar ou concordar comigo, mas acima de tudo, ter um contato inicial com o instrumento para eventualmente poder usá-lo posteriormente. Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou médico, perito há mais de 20 anos, ajudo médicos que estão dando seus primeiros passos na perícia médica, faço mentorias em perícias e hoje vou trazer esse conteúdo aqui para você. Inicialmente eu preciso informar que o caso que nós vamos analisar, ele foi realizado de fato, na prática, só que eu fiz a transposição dos dados de forma fictícia para que a gente tivesse aqui a possibilidade de fazer essa avaliação. Como vocês sabem, eu utilizo o aplicativo para fazer a perícia. Essa perícia, ela tem a história, né, a história médica da pessoa é de uma lesão ocular, um trauma ocular em 2023. Desse trauma ocular no olho esquerdo, ela teve perda da visão do olho esquerdo e ela mantém a visão do olho direito normal. O exame físico confirmou o que foi dito pelo periciado, a cegueira monocular no olho esquerdo. Você tem aqui como conclusão dos CIDs a cegueira em um olho como CID principal e adicionalmente essa pessoa informou que realizava tratamento para hipertensão arterial, portanto a gente colocou aqui o CID de hipertensão essencial como secundário. Então aqui eu já tinha coletado os dados gerais do periciado de uma forma estruturada para levar para o instrumento. A avaliação médica basicamente consiste na coleta da anamnese, exame físico, sinais vitais aqui em cima e fechar o raciocínio diagnóstico. No caso, ele é portador cegueira de um olho, ele é portador de hipertensão essencial e esses CIDs eu classifiquei como principal e secundário da forma que eu já falei. Trata-se de uma pessoa que tem 59 anos, ok? Trabalhava como servente de obras, enfim, aqui estão os demais dados. Bom, com relação à quesitação, que é o instrumento em si, é um caso de BPC com 16 anos ou mais. Estou aplicando aqui o instrumento de avaliação biopsicossocial que vai ser utilizado agora no CISPEJUDE. Tenho aqui o modelo, né? Eu tenho a possibilidade de usar para esse instrumento vários modelos. O primeiro que eu tenho aqui é cegueira monocular e aí ele já traz o instrumento respondido para essa condição a partir de um padrão que eu criei. É importante dizer o seguinte, que a criação do padrão, digamos que é um caminho natural de todo perito. Você tem ali as situações que são recorrentes e você vai estabelecendo um padrão de conclusão para aquele tipo de situação. Aqui, como o CISPEJUDE, como instrumento, tem um número excessivo de quesitos, que são as unidades classificadoras, deu um pouco mais de trabalho de fazer esse padrão, mas a ideia é que eu, a partir do meu exame físico, da anamnese, análise de documentos, chego a uma conclusão acerca do caso, encaixe em algum dos padrões que eu tenho para poder ter um trabalho mais otimizado. Então, nesse caso aqui, as funções sensoriais da visão é que tem uma alteração nas funções do corpo, que é o primeiro item, o domínio funções do corpo, no eixo funções do corpo. Aqui eu tenho o item 66, a unidade classificadora 66, onde tem funções da visão, unidade classificadora 66. Pergunta-se, funções da visão, qualidade, acuidade, percepção de luz e cor, visão monocular e binocular, miopia, hipermetropia, astigmatismo e por aí vai. No caso aqui, se enquadra como uma visão monocular, que do meu ponto de vista a repercussão ela é leve, 5 a 24%. No 67, funções das estruturas adjacentes ao olho, funções de acomodação de cara. Se a pessoa não tem a visão de um olho, ela não tem acomodação desse globo ocular, portanto aqui também uma repercussão do meu ponto de vista leve. E no 68, na unidade classificadora número 68, dentro das funções sensoriais da visão, nós podemos chamar de quesito 68, sensações associadas ao olho e estruturas adjacentes, pressão, cansaço, ressecamento, prurido, irritação, queimação, entre outras. A visão
a perda do campo visual, né? Efetivamente a perda da visão, sempre traz aqui algum grau de desconforto em relação à questão da função da visão, do meu ponto de vista, e, no caso, grau leve, tá certo? As queixas de prurido, ressecamento são muito frequentes, queimação, mas, do meu ponto de vista, repercutem de forma leve. Os demais eixos, ele já vem respondido como nenhuma alteração. Isso vai ser colocado em todas as respostas deste eixo para o modelo que eu tenho aqui, que é o modelo de cegueira monocular. Exatamente porque a cegueira monocular não vai repercutir na audição, funções sensoriais adicionais e dor. Obviamente, em alguns casos pode ter essa repercussão, mas não é o caso. Função da voz nada tem a ver, cardiovascular, hematológico, imunológico. Então veja que no modelo, qualquer que seja a forma que você vai trabalhar, você vai ter que ter modelos. Senão você não vai ter como ler 70 quesitos todas as vezes que for fazer uma perícia. Então você já tem aqui, nesse caso, direcionado para a função da visão. Todo o restante já está como nenhuma alteração e tudo já vem respondido com zero, nenhuma alteração. Bom, aqui isso no eixo funções do corpo. No domínio ou eixo atividades e participação, aí eu encontrei alteração no 100, deixa eu aumentar aqui para você ver, que seria dificuldade para utilizar intencionalmente o sentido da visão, seguir objeto visualmente, observar pessoas, assistir a evento esportivo, observar pessoas, entre outras. A visão monocular altera o campo visual, portanto, uma repercussão leve do meu ponto de vista. Aqui, quando a gente fala em aprendizagem, quando a gente fala no eixo, no domínio, atividade e participação, a gente tem que falar se essa alteração não provoca dependência, ou provoca uma dependência parcial ou uma dependência total. Está lá no instrumento. No caso, eu já coloquei para calcular isso, para fechar esse diagnóstico automaticamente. Se for leve, sem dependência. Se for moderada, também sem dependência. Se for grave, dependência parcial. Se for completa, dependência total. Então, esse item relativo ao grau de dependência em relação a terceiros, no caso aqui do aplicativo que eu uso, ele já calcula automaticamente em função do grau de alteração que ele encontra, tá? Então, 100, 1. Aí os demais itens aqui desse domínio, não. Apenas no 107, dificuldade para adquirir e executar habilidades básicas, usar talheres, lápis, entre outras, e complexos, jogos, esportes, utilizar ferramentas, né? Então, a visão monocular também vai repercutir nisso de maneira leve, do meu ponto de vista. Aqui, tarefas e demandas gerais, eu já avaliei, do meu ponto de vista, não entra em nada. No domínio 28, você tem alteração no quesito 112, na unidade classificadora 112, leve, dificuldade na recepção de mensagens não verbais, transmitidas por gestos, símbolos, fotos, desenhos e expressões faciais. Uma vez que tem cegueira monocular, me parece óbvio que isso gera uma repercussão leve. 113, dificuldade na percepção e compreensão de mensagens de língua brasileira de sinais. Esse aspecto aqui eu vou abordar num outro vídeo que tem uma orientação específica no instrumento. Coloquei um leve, muito embora a pessoa aqui não se utilize dessa linguagem, tá certo? Não domina essa linguagem. Em tese, se ela precisasse estudar Libras, teria aqui uma repercussão leve, tá? O instrumento orienta a colocar sempre, se a pessoa não sabe Libras, completa. Só que isso vai jogar para cima a avaliação, não sei como é que eles vão resolver isso, tá? Mas em cima, eu prefiro colocar como leve, isso não vai alterar o resultado final, mas fica mais coerente com o que eu imagino. Aqui vem o 118, dificuldade na conversação, iniciar, manter, finalizar uma troca de pensamentos e ideias usando qualquer forma de linguagem, tá? Sinais inclusivos, gestos, aqui é leve. E no 29 você teria mobilidade, né? Para mim é dar a resposta positiva no item 121. Dificuldade para manusear, mover, deslocar ou carregar objetos realizando movimentos finos, pela perda do campo visual, pela visão monocular, por perder essa noção de distância, profundidade, tá? Então aqui também eu acho que só. Aí cuidado pessoal, para mim não altera nada, só para que não reste dúvida. Com alterações, teríamos aqui do 124 ao 127 e eu fiz uma leitura, para mim nada se aplica em relação à visão monocular.
Então, é isso. O modelo que eu utilizo, o padrão, já traz aqui as respostas em relação aos outros itens. Por exemplo, causa, aqui eu posso mudar. Nesse caso, foi um trauma, né? Acidente de trabalho, outro acidente de outra natureza. Essa foi a causa. Estruturas do corpo. Existem alterações na estrutura do corpo que configuram maiores limitações e restrições ao avaliado do que as alterações observadas em funções do corpo? Não, tá? Aqui o aspecto funcional é mais relevante. Prognóstico. As alterações observadas nas funções e ou estruturas do corpo configuram um prognóstico favorável? Não. Se qualquer uma dessas duas perguntas aqui forem sim, o resultado final do eixo funções do corpo aumenta 1 grau. Se ele é leve, vai para moderada, se é de moderada, vai para grave, se é de grave, vai para completa. Então, ou uma ou outra sim, ou as duas sim, vai majorar o resultado final desse domínio. Então, tem bastante impacto. Quesito conclusivo. Considerando os aspectos avaliados, trata-se de impedimento de longo prazo, e aqui ele define o que é impedimento de longo prazo, todos nós já devemos saber. A resposta é não, risco social não, e quesitos dos juízes não foram apresentados, do réu, do autor, informações adicionais, não. Então, para mim, está finalizado, salvei, está finalizado aqui, ele gera o laudo. Onde é que eu vou ver o laudo? Venho aqui e vou na pasta. Na pasta da perícia tem o documento finalizado e aqui eu tenho o instrumento. Aí no instrumento você tem a visão exatamente do que é o documento que o CISPEJUDE vai gerar, tá? Esse documento está aqui, a história clínica com anamnese, está aqui os documentos que foram avaliados para perícia, eu já deixei uma fase padrão que eu junto como um anexo. Está aqui o exame físico, está aqui os diagnósticos, ó, que estão lá. Lembre que aqui na avaliação médica eu coloquei principal cegueira de um olho, secundário hipertensão essencial primária. E aqui no instrumento, aqui principal cegueira de um olho, secundário hipertensão essencial primária. Então, quando eu digo que o principal é esse CID que eu estou levando em consideração para responder aqui ao instrumento. E o instrumento nós temos resposta nas funções do corpo apenas no funções da visão, que eu dei leve em cada das unidades classificadoras, 66, 67, 68. O resultado, então, desse domínio, que é o 11, foi 1, tá? Todos os outros em função do corpo foram normal, e quando é normal vem 0, e a gente marca aqui, ó, não foram observadas alterações, ou as alterações do domínio, como um todo, são mínimas, 0 a 4%. Então, essa marcação o sistema já faz automaticamente quando é tudo 0 aqui, tá? Então, perceba que eu não trago só o número, eu trago também aqui o que representa o número, que eu acho que fica mais fácil de entender. No final, eu tenho todos os domínios, tá? Perceba que tem domínios, o B2, por exemplo, que tem subdomínio, digamos assim, né? Esse B2, a soma desses três aqui não é a soma, né? O maior item atribuído a um desses três aqui vai para o resultado final do B2. No caso do B4, ó, são 4 subdomínios, tá? O B1 é apenas B1, B2 é apenas B2, o B5, 2, ó, B5, 2, e o B6, B7, B8 apenas 1, tá? No final, quem tem subdomínio vai ser feito a apuração de qual foi a maior nota atribuída. Em relação à função do corpo, o que conta é a maior nota atribuída às unidades classificadoras, que vai ser colocado aqui como resultado final do domínio. E no cálculo final, a maior pontuação que tiver em qualquer um desses domínios vai ser a pontuação que nós vamos ter aqui. Então, o eixo funções do corpo é aquele, digamos assim, que pela fórmula do cálculo tem maior impacto, tá certo? Estruturas do corpo. Existem alterações na estrutura do corpo que configuram maiores limitações e restrições ao avaliado do que as alterações observadas em função do corpo? Não. Se é não, aqui vem tudo em branco. Se fosse sim, eu ia dizer qual era a estrutura. Prognóstico, as alterações observadas em funções de estruturas do corpo
configura o prognóstico desfavorável, a resposta é não. Considerando os aspectos avaliados, trata-se de período de longo prazo, já vimos isso, não. E aí a gente vem para o eixo atividade participação. Aqui eu coloquei, vou ser um pouco mais rápido nele, no item 100, eu vou aumentar aqui um pouquinho, coloquei o 1, está aqui, ó, aqui no 107, 1. Então, no final, uma vez que é calculado como acho que é uma soma ponderada, no final dá zero. Eu vou mostrar como é que o cálculo é feito. Aqui também foi 1 e 1, ficou 0, pela forma como é calculado. Aqui também leve ficou 0 e foi. Esse aqui é o resultado de atividade de participação, que foi N, dificuldade nenhuma, tá? A doença e que mais? É isso, não tem risco social. E aqui eu tenho o resultado final, funções do corpo, que deu 1, leve, alteração leve, e qualificador parcial de atividade de participação. Parcial por quê? Porque tem os domínios do eixo atividade de participação que vão ser respondidos pelo assistente social. E aí o que acontece? Isso tudo vai ser juntado, feito a matemática e dá um resultado final. Aqui no documento que o médico emite, resultado parcial. Todos esses cálculos, eu sempre gosto de reiterar, são feitos de forma automática pelo sistema. Como não tem quesitos, está tudo certo, o nome fictício aqui do médico, CRM fictício. E o importante para finalizar é te mostrar o seguinte, que esses dados todos que nós respondemos, no eixo funções do corpo e atividade de participação, eles são calculados automaticamente pelo sistema, mas no eixo funções do corpo, a maior nota atribuída a qualquer das unidades classificadoras vai colocar o resultado daquele domínio naquela nota. E isso vai, no fim, repercutir na nota final do eixo todo. Então, se apenas uma unidade classificadora tem valor máximo, no final ele vai ser atribuído esse valor máximo ao eixo como um todo. Da minha prática pericial, que pode eventualmente contribuir, né, para o seu entendimento desse instrumento, mas é um instrumento que dá muito trabalho responder. Você eventualmente vai ter que criar padrões de respostas, porque não dá para fazer lendo todo o instrumento todas as vezes, tá? E é um instrumento que, a meu ver, se coloca como uma ferramenta bastante interessante para essa avaliação, mas que a gente vai ter muito mais trabalho do que o que vinha tendo. Bom, é isso por hoje. Se você gosta do tema, se você vai fazer perícias para o CISPE-Ajude, fica me seguindo aqui, clica aí no sininho para receber notificações acerca dos próximos vídeos e nós nos encontraremos em breve.